Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Acompanhe os assuntos de hoje. Novo sistema reforça os serviços de segurança na proteção à mulher e no patrulhamento de escolas da rede pública gaúcha. Governo federal anuncia 20 bilhões de reais extras para o programa Minha Casa Minha Vida. Pesquisadores descobrem espécie de réptil que viveu há 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. Um novo sistema vai reforçar os serviços de segurança na proteção à mulher e no patrulhamento de escolas da rede pública gaúcha. A ferramenta usa algoritmos para traçar as melhores rotas e indicar prioridades aos agentes. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul criou uma ferramenta inovadora que utiliza algoritmos para identificar as melhores rotas e ampliar o atendimento da Patrulha Maria da Penha às vítimas de violência doméstica no estado. O sistema indica também aquelas que correm mais riscos. Segundo o último Atlas da Violência, divulgado no ano passado, o Rio Grande do Sul foi o estado que teve maior número de mulheres vítimas de feminicídio que tinham medidas protetivas de urgência ativas. E ainda ficou em 6º lugar no número de casos de violência doméstica. A nova ferramenta permite que os brigadistas identifiquem rotas mais ágeis e prioridades para as visitas. Esse aqui é um mapa que nos indica as medidas protetivas que nós temos aqui em uma determinada região. Então, prioridade máxima, prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa e prioridade muito baixa. Então, nós podemos identificar pelas cores e o sistema já vai nos trazendo lá tudo que está em preto ou que está em vermelho lá para o ápice, né, das visitas lá, como prioridade. Então, hoje nós temos como mensurar isso aí. Nós temos como fazer esse ajuste. Nós implantamos esse sistema em todo o estado do Rio Grande do Sul desde o dia 1º deste mês. E nesse período de testes nós tivemos já um aumento de 20% no número de visitas. A roteirização, potencializada pelo algoritmo, reduz o tempo de planejamento, permitindo que as equipes se concentrem nos atendimentos. O sistema de planejamento estatístico chegou para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Antes, as nossas rotas eram feitas à mão. Hoje, com o sistema, conseguimos fazer a roteirização em poucos segundos para que o trabalho siga cada vez mais efetivo. O estado do Rio Grande do Sul conta atualmente com 15.400 medidas protetivas de urgência, nas quais a Brigada Militar faz acompanhamento através da Patrulha Maria da Penha. Não se tinha, um trabalho específico que pudesse nos dar uma ordem de prioridade nessas visitas. Acabamos criando essa ferramenta que ela faz uma catalogação dessas mulheres. A iniciativa inédita integra o sistema de planejamento e estatística e também é adotada pelas patrulhas escolares nas visitas às instituições de ensino. O sistema foi implementado em julho de 2025 e introduziu uma nova forma de gestão e controle dos dados de produtividade disponibilizados em tempo real, substituindo integralmente o modelo anterior e proporcionando maior agilidade, confiabilidade e transparência nas informações operacionais. A roteirização potencializa a eficiência do planejamento operacional, otimiza a coleta e análise dos dados e melhora o emprego dos recursos da instituição. Para acionar a Patrulha Maria da Penha, ligue 190. Mulheres em situação de violência também recebem orientação de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, pelo telefone da Rede Lilás, 0800 541 0803. O governo federal vai destinar mais 20 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida. Voltamos já. O governo federal anunciou um reforço bilionário para o setor de habitação. São 20 bilhões de reais extras vindo do Fundo Social para o programa Minha Casa Minha Vida. Com esse valor de 20 bilhões de reais, o orçamento total para moradia em 2026 chega a 200 bilhões. O foco agora é ampliar o atendimento para a faixa 3, que engloba famílias com renda de até R$ 9.600.
A gente fez os ajustes na faixa de renda, que a gente sabe que tem equiparar a questão do salário mínimo. Então, tem 2.850 passa a ser 3.200, o de 4.700 passa a ser 5.000, e de 8.600 até 9.600, e o de 12 a gente expande para 13.000. Com isso, a gente incluindo aí mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida. A gente também procedeu a ajustes no teto do valor dos imóveis. Com isso, a gente oferece mais oportunidades para as famílias, são mais empreendimentos. O teto de 350 mil da faixa 3 passa a ser 400 mil, e o teto do classe média de 500 mil, 600 mil reais. Então, a gente inclui empreendimentos aí que passam a ser enquadráveis no programa Minha Casa Minha Vida. A meta é entregar 850 mil novas unidades habitacionais apenas neste ano. Em 2023, a gente chega em 491 mil unidades. Em 2024, 605. Depois de 25, a gente sobe para 670 aproximadamente. E vamos chegar aí com essas medidas em 850 mil unidades habitacionais. Segundo o executivo, o déficit habitacional no país atingiu o menor patamar da história, caindo para 7,4%. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário na construção civil, presidente. E, além de fomentar e estimular toda a economia do país, a gente está juntando esforços e fazendo o que o senhor pede e dá como diretriz sempre para a gente aqui, de levar qualidade de vida, levar dignidade. O governo também mudou as regras do programa Reforma Casa Brasil. Os juros para as obras de melhoria caíram 0,99% ao ano e o valor máximo do financiamento aumentou de 30 para 50 mil reais. A faixa de renda do público-alvo também será ampliada, de R$ 9.600 para R$ 13.000. O prazo de amortização foi estendido de 60 para 72 meses. Então, casa, para mim, é quase que uma coisa de direito humano. E está na Constituição. Sabe? Então, o que nós temos que fazer é fazer um programa grande. E, se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Vamos matar, nós prometemos 2, vamos chegar a 3. E vamos melhorar a renda das pessoas para que as pessoas possam ter uma casa um pouco melhor. No próximo bloco, a gente fala de uma espécie de réptil recém-identificada por pesquisadores no Rio Grande do Sul. Uma nova descoberta de uma espécie de réptil que viveu no Rio Grande do Sul chamou a atenção da comunidade científica internacional. O animal tinha um bico parecido com o de um papagaio e comia raízes e plantas. Uma nova espécie de réptil que viveu há cerca de 230 milhões de anos foi identificada no Rio Grande do Sul. O animal foi descoberto a partir de um crânio fossilizado e batizado de Isodapedon varzealis, em referência ao formato dos dentes e ao local onde foi encontrado, a várzea do Agudo, na região central do estado. O trabalho de preparação do fóssil se estendeu por mais de 6 meses, período em que a equipe removeu cuidadosamente o sedimento ao redor dos dentes, região considerada crucial para a identificação da espécie. Essa etapa foi fundamental para revelar características que permitiram diferenciar o animal de outros já conhecidos do mesmo grupo, os rincossauros. No caso do crânio aqui do rincossauro, ele levou mais de 6 meses, justamente porque tem regiões mais frágeis, como a região dos dentes, onde para os rincossauros ela é muito importante, justamente porque ela tem características diagnósticas que a gente precisa para identificar a nível da espécie. De acordo com os cientistas, a espécie era herbívora e tinha um bico semelhante em formato ao de um papagaio, pontiagudo e robusto, o que sugere que ele era utilizado tanto para cortar vegetação quanto para escavar o solo em busca de raízes, adaptações específicas para a alimentação. Ele era quadrúpede e media cerca de 1,5 metro de comprimento. Essa é a 6ª espécie de rincossauro encontrada no período Triássico brasileiro, o que indica uma rica biodiversidade local, numa época que coincide com o surgimento dos dinossauros. Só nesta região do Rio Grande do Sul, outros 3 já tinham sido identificados.
A descoberta ainda reforça a configuração geográfica do planeta à época, com um supercontinente que conectava as maiores extensões de terra, hoje separadas pelas águas. Um dos pontos mais interessantes desse estudo é que uma análise do grau de parentesco encontrou fortes afinidades entre a forma do Brasil e uma forma encontrada na Escócia, um outro rincossauro de mesma idade encontrado na Escócia. E isso se deve ao fato que 230 milhões de anos atrás os continentes estavam unidos, formando o Pangeia. Então, com essa configuração, os animais que existiam em determinados pontos do planeta conseguiam transitar para outros locais sem uma barreira, como, por exemplo, um oceano. Então, dessa maneira, a gente consegue encontrar animais ocorrendo aqui na região sul do Brasil, também em outros pontos similares na África, na Índia, e agora a gente tem encontrado cada vez mais animais similares aqui e na Europa. O estudo destaca o papel dos rincossauros como marcadores de tempo geológico. Os fósseis deste grupo são utilizados por cientistas para auxiliar na datação de formações rochosas, o que contribui para uma compreensão mais precisa da cronologia dos eventos geológicos e da evolução da vida na Terra. Os fósseis deles geralmente são fáceis de identificar. Isso permite que os rincossauros eles sirvam como marcadores temporais de certas faixas do período Triássico. Então, quando a gente encontra rochas onde tem rincossauros em outros lugares, a gente consegue ter mais uma noção de qual era a idade dessa rocha. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista científica Royal Society Open Science. A identificação do Isodapedon varzealis reforça a importância dos estudos paleontológicos no sul do Brasil e amplia o panorama sobre a diversidade de vertebrados que habitaram o planeta durante o período Triássico, que foi marcado por transformações ambientais e biológicas. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais!